Ok, irmãos, boa noite. Vamos seguir aqui nossa reunião. Irmão Luiz Amalfi decide se vamos seguir aqui logo nas perguntas. Se tiver alguma pergunta de alguns irmãos ou irmãs, o irmão aí tem algo para trazer já no início aí. Alguém já levantou a mão, a irmã Sheila? O irmão tem algo aí para falar para nós nesse início de ano? Luiz, está com você aqui, irmão. Oi, boa noite a todos. Poderemos continuar nas perguntas. Ô, irmão Luiz, a paz do Senhor, irmã Dica também a paz, né? E, irmão, é o seguinte, eu queria saber se eu posso, digamos assim, falar da palavra de Deus, que eu moro só, então eu recebo muitas pessoas que vêm me visitar. Por exemplo, eu preciso fazer um trabalho na minha casa, como eu não posso fazer só, né? A casa é muito grande, faxina, e tem uma pessoa que ele não é homem, né? Como é que dá o nome hoje? Ninguém sei nem como é que a gente pode mais falar. Eu nem... Então, é o seguinte, ele vem trabalhar e eu prego a palavra para ele, né? Ele, inclusive, no dia que ele veio, ele sentou na mesa, eu botei o almoço, fui almoçar com ele, eu comecei a fazer perguntas para ele, tudinho, né? E eu comecei a falar da palavra de Deus, comecei em Gênesis para ele, né? Como Deus tinha feito o homem, a semelhança dele, tudo. Eu quero lhe perguntar o seguinte: eu posso falar da palavra de Deus, que não tem ninguém para falar, eu posso falar para alguém assim? É muito importante, né, Sheila, que você saiba que você é mulher, né? E a mulher, ela não tem uma posição pública, né, na palavra de Deus, né? Isso é uma coisa muito importante de se saber, né? E a grande questão da mulher é que ela pode se enganar, e ela se engana, né? Então, às vezes, não é que seja uma questão de falta de conhecimento, né? Tem muitas irmãs que conhecem mais até do que seus maridos, e eu já vi isso várias vezes. Mas o fato não autoriza, né, vamos dizer assim, a que ela, então, ensine, né? Por quê? Porque ela pode se enganar. Logicamente que falar um versículo, né, ou uma coisa nesse sentido, não seria ensinar, né, propriamente dito, né? Mas com certeza a gente deve ter cuidado, assim, né, falando com as irmãs, né, de que elas tenham cuidado de não ir além daquilo, né, que é a sua posição, né? Mesmo assim, mesmo na minha casa, né, eu não posso falar, né, sobre... Não posso falar, né, sobre a salvação. O Senhor vai dar sabedoria para você, sei lá, né? Logicamente que você está na sua casa, né? Agora, é uma pessoa, né, que está vindo na sua casa, tal. Então, o Senhor vai dar discernimento. Então, e aí o Senhor vai dar discernimento, né, para você. Sempre nós precisamos esperar a direção do Senhor para agir, né? Não porque somos homens ou mulheres, né? Mas todos devem aguardar a direção do Senhor para agir, para falar, enfim, né? Para se manifestar publicamente, né? Certo, que sempre ele vinha
fazer serviço e eu nunca tinha falado, né? Nunca tinha tido a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus para ele, tudinho. E quando eu comecei a falar, eu trouxe sobre Gênesis para ele, tudo explicando como foi que Deus formou o homem, mulher, tudo. Aí depois que eu expliquei, ele chorou tanto na mesa, ele disse, eu nunca ouvi ninguém falar da Bíblia para mim, nunca ninguém falou, e chorou, foi muito, eu digo, pois é. Eu digo, eu vou perguntar ao irmão Luiz ou alguém se eu posso falar, né, na minha casa, porque não, é só eu moro só, então não tem um homem, não tem ninguém para falar, e eu achei assim que eu estava no momento de oportunidade de falar para ele, né, para arrependimento dele, né, para sair daquela vida que ele tem. Pois tá, meu irmão, obrigado. Era só isso mesmo e passei um Réveillon na minha casa com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? As três, a Trindade comigo e foi bom. Não tem coisa melhor do que com o Senhor, né? Meus familiares moram muito longe, não teve como, mas o Pai estava comigo. E o mais, a paz do Senhor para todos. Irmão Luiz, você poderia falar um pouco sobre um versículo aqui? Isso ele também parece ser uma certa repetição do que Paulo fala lá com Timóteo, acho que é na segunda epístola sobre esses homens, e nos últimos tempos haverá homens amantes de si mesmo. É Mateus 23, vou compartilhar aqui. Esse aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de longas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Tem um versículo também lá em Mateus, acho que os irmãos já devem perceber qual que eu estou falando, ou em Timóteo, né? Acho que é 2 Timóteo, e destes são os números que se introduzem nas casas. Vou ver aqui se algum irmão achar primeiro aí.
Deste número são... Segunda, 3:6. É essa? 2 Timóteo, né? Vou botar aqui. Segunda, 3:6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Assim, o irmão poderia estar comentando assim, essa parte de Mateus 23, o que seria isso, devorar a casa das viúvas? Seria mais ou menos isso que está também falando aqui em 2 Timóteo. Vou voltar um versículo aqui. Há alguma... Oi, Lusitânia. Hoje eu ouvi um comentário sobre isso. O irmão Mário estava falando, quando acabar a reunião eu vou colocar lá no grupo, eu vou procurar o vídeo. Achei coincidência quando o senhor falou, quer dizer, não é coincidência, óbvio. Quando o senhor falou, eu falei, nossa, eu ouvi hoje isso. Quando terminar aqui, eu vou colocar lá no grupo a reunião. A viúva sempre é uma pessoa, assim como a viúva, como o órfão, né? Eles são pessoas que têm necessidade, né? Com certeza. Normalmente o homem, né? Ele saía para trabalhar, né? A esposa ficava em casa com os filhos, né? E de repente, por algum motivo, o homem falece. Então, a provisão da casa, ela se torna mais difícil, né? Os filhos, às vezes são filhos pequenos também, né? Não tem como ajudar em casa. E aqui em Mateus, o senhor está falando com relação aos fariseus, né? Que eles eram aqueles que falavam e não faziam. Isso é hipocrisia, né? São aqueles que falam, mas não fazem. E os fariseus, eles falavam o certo, mas eles não faziam. Tanto assim que o Senhor mesmo fala que eles deveriam, né, os discípulos deveriam ouvir o que os fariseus falavam, mas não fazer o que eles faziam. E ali também, em 2 Timóteo, capítulo 3, fala dos últimos, acho que é os últimos dias, né? Como é que fala aqui? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí, então vai falando uma série de pessoas aqui, né? Homens amantes de si mesmo, né? Isso que você falou, Dão. E depois, no versículo 6, vai falar daqueles que entram, né, nas casas e levam cativas mulheres nécias. Não, como é que fala das viúvas? Não, eles entram pelas casas, aqui não fala de viúva, né? Levando cativas mulheres nécias. Atualizada fala... não é uma boa tradução também. Vou ver aqui. Seriam mulheres tolas, né? Talvez essa seria
a melhor, talvez, tradução dessa palavra. O Darby usa silly woman. Mas, enfim, então eles entravam, né, e sob pretexto, né, ali como fala, e eles tentavam, então, tirar aquilo que elas tinham, né? E como a gente vê muitas vezes hoje, né, que aquele que se aproveita, né, do cristianismo, muitas vezes da boa-fé do cristão, ele não está interessado no crescimento da pessoa, mas ele está interessado em tirar o que a pessoa tem de si mesma, né? Então, e aqui no caso, né, talvez essas mulheres aqui, né, o irmão colocou aí a tradução tola, né? Então elas poderiam ser enganadas pela aparência, né, desses homens, assim como da aparência também dos fariseus, que pareciam ser algo, mas eles não eram, na verdade, né? Então a gente deve tomar cuidado, né, com pessoas assim que se chegam, né, vamos dizer assim, meio que de repente, né, e muitas vezes apresentam alguma necessidade que tenham, né? É bom a gente sempre conhecer primeiro as coisas, né, para evitar, porque há desse número, né, desse número que eles são oportunistas, né, vamos dizer assim, né? Eles se aproveitam, né, de uma situação para tirar proveito próprio, né? O amor é sempre aquilo que pensa no outro, né? E o egocêntrico é aquele que pensa em si mesmo. Então, o Senhor, né, na expressão maior de amor, ele veio e ele não pensava em si mesmo, mas ele pensava apenas no bem-estar dos outros. Tanto assim que a gente vê várias vezes o Senhor não parando, não tendo tempo para parar, né? Porque ele curava um, daqui a pouco vinha um outro, daí vinha um outro, aí ele mandava os discípulos, daí ele ia orar, despedia a multidão, né? Quando estava falando lá quando ele alimenta, né? Aquelas pessoas, né? As multidões, e depois ele manda os discípulos, e depois ele vai despedir a multidão, depois ele vai orar no monte, e depois ele vai para ver onde é que estavam os discípulos ali, né, lutando contra o mar, né? Então a gente vê que o Senhor não tinha descanso e ele sempre estava pensando no outro. E esse daqui, esse número, né, que fala, são aqueles que pensam em si mesmos. E a situação mais problemática aqui, né, irmão? No versículo 5 diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. Então, eles têm uma aparência, né, de serem pessoas piedosas. E aí vem a questão, né? Uma pessoa que não tem, um cristão que não tem um conhecimento realmente da verdade, como é a palavra de Deus, é pego facilmente, né, nessa questão aí, por causa dessa aparência. Porque a gente é levado, né, a se voltar às aparências, né? O ser humano tem disso também. E esse é o maior problema que existe, né? E aqui diz, mas negando a eficácia dela. Isso aí Deus sabe, né? Quem são esses que realmente negam. E aí fica um problema grande, né? E é por isso que é muito importante, como o irmão está falando, a gente ter o cuidado, e esse cuidado é de conhecer realmente a palavra de Deus. Não se entregar logo assim. A pessoa já chegou falando bonitinho, porque filosofia também agrada, né? Agrada a carne. As palavras bonitas podem nos agradar e a gente dizer, isso só pode vir de Deus.
A primeira coisa que a gente vai pensar, e a gente já sabe que a própria palavra nos diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, embora ninguém tenha visto anjo de luz, né? Mas a gente entende o que é que a palavra está querendo dizer sobre essa questão de anjo de luz, né? Porque Deus é luz, né? Não é trevas. Então a gente consegue entender essa questão. Mas é algo que realmente é pesado, né? Por causa da aparência, né? Eles conseguem por causa disso, né? A aparência aí a pessoa, como diz aqui, né? Nessa é ignorante, são tolas, bobas e cai facilmente nisso aí, né? É triste, né? E hoje esse número é grande, né? Com a palavra fala assim, deste número, parece que esse é um número grande hoje em dia, né? Que está em 2 Timóteo, e a carta de 2 Timóteo se refere muito aos últimos dias, né? Só mais uma coisa, Danilo levantou a mão aqui antes de Danilo perguntar. Lá em Mateus, irmão, seria algo assim também de devorar a casa, seria se aproveitar de tudo lá que as viúvas têm. Já são pessoas carentes, mas mesmo assim eles não têm misericórdia disso. Eu acho que é, o Dal, porque os fariseus, eles pensavam só neles, né? Eles não pensavam nos outros, né? Eles não estavam preocupados com a viúva e da necessidade dela, enfim, alguma coisa para ajudar, né? Mas eles queriam se apacentar a si mesmos, né? Tem um versículo no Velho Testamento que fala aí do pastor que se apacenta a si mesmo, né? Então são esses que eles estão pensando nele. O mundo gira em torno dele, ele não está nem aí, né? Vamos dizer, com a necessidade das pessoas, né? Não só a necessidade material, mas a necessidade espiritual também. Então, eles são orgulhosos, né, da ciência que eles têm, mas eles, como você leu mesmo lá, né, eles negam a eficácia, né, da, daquilo que eles falam, né, a eficácia da fé mesmo, né, porque eles falam e não fazem, né? Irmão, até falando sobre isso aí, outro assunto depois aqui que Danilo perguntar, que uma vez eu ouvi, não sei se foi o irmão John Kemp, em uma das pregações, palestra lá na conferência, uma coisa que eu fiquei admirado, que foi a primeira vez que eu vi, que o irmão falou que existe homens maus. Eu fiquei assim pensando, né, irmão? Existe homens maus, a palavra está dizendo que todos são pecadores, né? E aí eu fiquei com aquele grilo assim na cabeça, o que é isso, homens maus? O que significa isso, né? Existe homens maus mesmo. E aí com o tempo também existe parece que um versículo lá em Apocalipse, né, falando algo a respeito mais ou menos disso aí, se eu não me engano. Mas vou esperar o irmão Danilo fazer a pergunta dele e vou repetir isso aqui, que é um assunto que eu queria ouvir o irmão também falar sobre isso. Danilo? Não, rapidinho, antes do irmão Danilo perguntar, podia colocar rapidinho, só para a gente, o irmão Luiz falou tudo já, Ezequiel 34, só para a gente ler, não, acredito que nem precisa de explicação o texto. Acho que é 34, do 1 aos 8 ou 7. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas?
Comeis a gordura, e vos vestisse de lã. Degolais o cordeiro, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvis a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Até aqui, irmãos. Irmão, a minha pergunta não sei se é simples, não sei, não entendo direito, mas na palavra fala sobre não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntei tesouro no céu. E eu nunca consegui entender direito, assim, ajuntei tesouro no céu. Nós podemos viver, Danilo, para duas épocas. Nós podemos viver para o presente e nós podemos viver para o futuro. Pensando no dia futuro, né? No dia em que o Senhor vai estar aqui, em que a glória dele vai ser mostrada por intermédio da igreja, né? Por intermédio dos galardões também que os crentes vão receber, né? Por terem andado nesse mundo de uma forma conveniente, né? Para um cristão. E essas coisas vão servir para a glória de Cristo. Então, cada um de nós está vivendo hoje, ou para o agora, ou para o depois. Então, a juntar tesouro no céu e tesouro na terra tem a ver com isso, né? Lógico que não é juntar, você consegue, sei lá, economizar algum dinheiro e você coloca isso num rendimento, num depósito, num banco, enfim, alguma coisa. E como é que eu faço isso para o céu? Como é que eu mando dinheiro para o céu, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, hoje eu mandei um tijolinho para o céu, coisa assim, né? Não manda tijolo nenhum, né? Tijolo é coisa da terra e essas coisas, o pessoal fala, mas assim, não tem fundamento algum, né? O que nós podemos levar de bom para o céu são as características de Cristo exibidas na nossa vida. Isso é o que tem valor. Isso é o que vai trazer glória para o Senhor e isso é o que vai receber galardão, por assim dizer, né? Para que nós demonstremos isso no milênio. Isso e para a glória dele, né? Então, eu creio que seja essa a questão, né, de juntar tesouro aqui na terra ou tesouro no céu. Então, é aquilo que nós vamos poder levar para o céu. O que eu vou levar da terra para o céu? Será que eu levo, né, o dinheiro que eu trabalhei, eu vou levar? Não, não vou levar. Eu vou levar a casa, o carro, enfim, algum bem material? Não. Vai ficar tudo absolutamente aqui. Né? Tudo isso pertence à terra e fica na terra.
Aquilo que pertence ao céu, ele vai conosco, por assim dizer, né? Então, tudo aquilo que nós fizermos para a glória de Cristo, né? Tudo aquilo que eu disse não para mim mesmo, pensando no dia futuro, tudo isso é tesouro, né? Que nós podemos ajuntar para levar para o céu. E lá no céu, o Senhor vai nos dar, né, a paga, né, por assim dizer. Embora que, logicamente, ninguém está fazendo as coisas do Senhor por causa da recompensa, né? Nós estamos fazendo as coisas para o Senhor por causa dele, né? Mas quando nós fazemos algo para ele, ele vai dar uma recompensa para nós por termos feito algo para ele, né? Então esses são os tesouros, né, por assim dizer, que nós podemos levar. Não sei se deu para entender. Respondida, irmão, minha pergunta. Então, essa questão do juntar tesouro no céu são mais ou menos as boas obras feitas em Cristo, para Cristo, não para, por exemplo, assim, você vai pegar uma disputa com seu irmão, bora ver quem mais junta tesouro no céu. Aí, aí virar uma confusão, né? Não, você faz naturalmente para Cristo, aí você vai receber sua recompensa conforme a vontade dele, nas obras feitas para ele, nele, né, no caso. E é mais um pouco, Danilo, não é apenas as obras, né, feitas para ele, mas é muito importante ser as obras feitas por ele. Qual é a diferença de a gente fazer algo para Cristo e qual a diferença de nós fazermos algo por Cristo? Para Cristo eu faço alguma coisa e falo assim, ó, Senhor, isso aqui é para ti, né? E ele nunca pediu para a gente fazer isso, né? Não estava no pensamento dele de que nós fizéssemos isso, né? Isso é fazer para Cristo. Agora, fazer por Cristo é fazer porque nós fomos dirigidos por ele a fazer isso, né? Então, isso é diferente. Então, e para eu saber o que o Senhor tem para que eu faça, eu preciso estar, antes de fazer, eu preciso estar em comunhão com Ele. Isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa faz algo, né? Às vezes a consciência, né? Puxa, eu estou meio parado aqui, não estou fazendo nada para o Senhor. Eu vou fazer alguma coisa, sei lá, vou pegar um monte de folheto aqui, vou distribuir, vou lá na praça, vou falar o evangelho, vou fazer alguma coisa para Ele, não é? E muitas vezes não é isso que o Senhor quer, né? Muitas vezes o Senhor quer que a gente julgue, né, algo na nossa vida, né, que não está julgado e que a gente precisa tomar uma posição, né, uma decisão na nossa vida. Então, muitas vezes são coisas. O Senhor tem muito mais para fazer dentro de nós do que nos usar para fazer algo por Ele, externamente, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A gente vê, inclusive, na questão de Maria e Marta, né? Você vê que interessante, Maria, ela estava aos pés do Senhor, aprendendo do Senhor, e depois que ela aprendeu, ela vai e unge o Senhor para o seu sepultamento. Então ela aprendeu e ela foi e agora agiu para o Senhor. Marta, ela fez ao contrário, né? Ela vai lá e fala assim, Senhor, não está vendo que manda que a minha irmã me ajude, né? Tu não está vendo que ela não está me ajudando? Então ela já sai, ela querendo fazer algo para o Senhor, não pelo Senhor, né? Ela acaba, né, não agindo corretamente, inclusive ela repreende o Senhor, né? Não estás vendo que ela não está me ajudando? Então ela fala mal da irmã e repreende o Senhor, né? Então muitas vezes a gente está fazendo algo para o Senhor, repreendendo o Senhor
e às vezes não andando em comunhão com nossos irmãos, né? Então é muito importante isso, né? Com certeza, a gente deve estar em comunhão com o Senhor para que nós então saibamos, né, qual é o pensamento dele. Você lembra também um outro exemplo, só para encerrar o assunto, daqueles três valentes de Davi, que Davi, eles estavam tão perto de Davi, que Davi, num suspiro, né, ele falou assim, ai, quem me dera de eu tomar da água que está lá na fonte de Belém. Né? Mas ele só pensou, ele falou alto assim, né? Ele deu um suspiro. 3 homens ouviram isso e saíram e foram lá no arraial dos filisteus, atravessaram o arraial dos filisteus, foram lá e pegaram água e trouxeram para Davi. Então é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos estar perto do nosso Davi, para escutar o que ele tem a dizer, as coisas que ele fala. E aí, ouvindo o que ele está falando, então é isso que ele está pensando. Deixa eu ir lá fazer isso. Eu estou fazendo isso por ele. Percebe a diferença? É fazer por ele ou fazer para ele. Eu entendi. Fazer por ele o que venha dele, para que a glória seja dele. Não que seja uma escolha nossa para a gente escolher e receber, não. Por ele que venha dele. Ficou bem claro, irmão. Muito obrigado pela explicação. Boa noite, irmãos. Pegando um pouco o gancho desse assunto, eu não lembro qual versículo, mas os irmãos podem ajudar. Eu poderia comentar um pouco referente a uma passagem que diz que não trabalheis pelo pão, apenas pelo pão terreno, algo do tipo, e sim pelo pão que dura para a vida eterna. É algo do tipo, não sei se tem a mesma explicação, mas o irmão poderia nos ajudar um pouco a entender essa fala, essa passagem. Se possível, o irmão puder procurar, que eu estou um pouco ocupado aqui, não dá para eu. Mas vem em mente aí, com base nesse comentário, mas se puder comentar um pouquinho também esse versículo. Obrigado. João 6:27. A gente precisa, às vezes, perguntar para nós mesmos, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que será que Deus me salvou? Né? E Deus me salvou não para eu ficar salvo. Deus me salvou porque Ele me queria. Ele queria ter fruto dessa decisão que Ele decidiu, né, de me escolher a mim e a todos aqueles que são do Senhor, né? Então, o que eu devo fazer, né? Lógico que eu tenho as minhas responsabilidades, né, de como pai, como marido, esposa, enfim, cada um tem o seu lugar, a sua esfera, né, em que o Senhor nos colocou, né, a cada um de nós. Mas a nossa esfera não é apenas viver aqui na Terra, né? Talvez isso até esteja um pouco conectado também com a pergunta do Danilo, né? Porque eu estou aqui para aprender, para conhecer a respeito do Senhor. E muitas vezes eu fico, os cuidados da vida, eles acabam
como aquela a parábola do semeador, né? Eles acabam sufocando muitas vezes a palavra. E a palavra que é para eu aprender, desfrutar e conhecer mais o Senhor, muitas vezes ela é deixada de segundo lado, e aí eu tenho que correr, porque eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que trabalhar e voltar do trabalho, enfim, aquela correria da vida, né, ela acaba nós não tendo tempo para o Senhor. Né? Então, a gente deve, lógico, né, falo novamente que nós temos responsabilidades, muitas vezes, né, de sustentar a nossa casa, a nossa esposa, né, a mãe também, com os filhos, da educação, tudo. Mas a gente não pode esquecer o porquê nós fomos salvos. Nós não fomos salvos para só trabalhar, vamos dizer assim, né? Viver para essa vida, né? Mas nós somos salvos para viver para aquele que nos salvou. Então, eu acho que tem a ver com essa questão, né, de nós trabalharmos não pela comida de hoje, né, mas nós trabalharmos, nos esforçarmos, né, nos animarmos e nos esforçarmos para lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, não só lermos, né, mas principalmente meditarmos na palavra de Deus, para que por meio disso nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor Jesus. Como Paulo falava, né, que eu possa conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Né? Então nós estamos aqui para conhecer o Senhor. E em conhecendo-o, nós vamos glorificá-lo, nós vamos adorá-lo. E ele então vai ter o fruto daquilo que ele, né, com tanta dor, né, com tanta devoção também, né, na vida do Senhor, o fruto daquilo que ele plantou, né? E sobre a questão de viver para Deus, quando a gente vai olhar essa questão do efeito do Evangelho da Graça em nossas vidas, a gente vai perceber que esse deve ser o nosso novo natural, né? É uma questão de pertencimento. Assim como lá em 1 Coríntios, quando vai falar da imoralidade, Deus deixa claro que o nosso corpo pertence a Ele, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Que a gente pode dar até uma olhada, né, Dal? Deixa eu ver onde é que tá. Ou se o Fernando conseguir achar. O Fernando tá tomando minha vaga, né? Quando eu vou ligar o microfone, o Fernando fala a passagem. Ai, viu? Tá lá no finalzinho. Tá lá no final. Ah, verdade. Aí, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha aí, é Deus nos dizendo isso. O nosso corpo não é nosso, a gente não pode falar, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. De maneira alguma, o corpo pertence a Deus, é templo do Espírito Santo. Mas não somente apenas o corpo, né, físico, mas o nosso eu inteiro mesmo. Nós pertencemos ao Senhor. Então, outra base para isso é lá em Romanos, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo está explicando o poder que foi a graça de Deus em nossas vidas e o poder da obra de Cristo em nossas vidas, o que foi que aconteceu com a gente. Então, no versículo... a partir do versículo 9, diz aí:
sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Esse foi o efeito da ressurreição. Cristo ressuscitou, Cristo vive para Deus. Assim também vós, aí o vós inclui nós, né? Salvos por Cristo, que estamos em Cristo. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, posicionalmente, isso foi o que aconteceu com a gente. Então, se nós sabemos desse efeito do poder do Evangelho em nossas vidas, a gente deve considerar, que é o que fala aí no verso 11, ou seja, julgar que é isso mesmo, para que a gente possa exercer isso na prática. Então, isso inclui tudo da nossa vida. É por isso que há versículos que falam que tudo que a gente for fazer, que a gente faça para a glória de Deus. Então, tudo na nossa vida a gente tem que fazer para glorificar a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai, porque toda a nossa vida agora pertence a Ele. Então, qualquer coisa que a gente faz fora disso é perca de tempo. Então, por exemplo, outro versículo só para concluir. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. A partir do 14. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, essa é a nossa base hoje, né? Por isso que todos os nossos afazeres, tudo que a gente faz em nossa vida, e aí tem relação com a questão de ajuntar tesouros nos céus, a gente tem esse aspecto do galardão, como o irmão Luiz Amalfi disse, e aí eu estou trazendo aqui esse aspecto de que esse é o nosso natural, deve ser a nossa rotina hoje, porque esse é o nosso lugar. Se estamos em Cristo, a gente tem que pensar no aspecto da nova natureza ao qual temos, que essa nova natureza, ela vive somente para Deus. Ela não vive para si mesmo, nem para o mundo, e não para ninguém, a não ser para Deus. Então, nós temos atualmente duas naturezas, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de nos deixar guiar pelo Espírito Santo que habita em nós e que também permite que nós vivamos de acordo com essa nova natureza que temos em Cristo Jesus. Uma nova natureza que é santa. Sabe, Michel, falando isso, eu me lembrei não sei se os irmãos já leram, mas no site da Verdades Vivas saiu uma revista agora, O Cristão, a revista mensal de janeiro. Ela saiu no dia 1º de janeiro, domingo passado. E ela fala sobre os óleos. Muito, muito interessante essa revista. A revista do mês passado, de novembro, eram os ouvidos, né? E os irmãos agora fizeram os olhos. E tem uma parte que eu achei muito interessante, que o irmão fala assim, que os olhos, na verdade, nós dirigimos o nosso olhar para aquilo que o nosso cérebro, que a nossa razão, a nossa responsabilidade, o meu eu, né, o eu de cada um, quer dirigir o olho para olhar, né? E o irmão fala uma coisa interessante, ele fala assim, que nós precisamos tomar muito cuidado, sermos muito responsáveis para onde que nós miramos ou colocamos o nosso olhar, os nossos olhos, né? Para o que nós usamos os nossos olhos. Por quê? Ele fala o seguinte, que esses olhos que nós temos são os olhos que Deus fez
para que um dia nós contemplemos a Cristo. Nós iremos contemplar o Senhor com esses olhos que cada um de nós tem aqui. Então, nós devemos usar esses olhos com responsabilidades aqui na Terra, sabendo que a finalidade desses olhos que nós temos são para contemplar o Senhor Jesus em glória. E eu recomendo, com certeza, que todos vocês entrem lá no site da Verdades Vivas, lá no blog, e leiam essa revista. É muito interessante. Eu coloquei o link da revista aí do campo, né, do chat. Inclusive, depois eu vou ler essa, irmão, eu vi. Eu recebo no e-mail as atualizações, inclusive até sugiro para os irmãos também escreverem, né? Isso, Luiz Amalfi, vamos fazer uma propaganda rápida disso aí. Eu vou falar aqui. O irmão coloca o cadastro, não é isso? Coloca o e-mail, aí tem uma opção que pergunta se deseja receber as atualizações. Aí é só permitir lá, não é isso? E aí vai chegar tudinho lá no e-mail. Tanto as revistas, como também tem aquelas, como é que chama? Aqueles artigos que tem vários textos também, não é isso? São, na verdade, assim, entrando no site da Verdades Vivas, no canto direito, no extremo direito, tem um botãozinho chamado assinatura. Se você clicar lá em assinatura, vai aparecer, a assinatura é gratuita, né? Você não paga nada, acho que o Dal está abrindo para a gente ali, ó, em assinatura. Você clica em assinatura e está escrito lá, inscreva-se grátis, o valor é zero, né? E aí você colocando ali no Eu Quero, você vai colocar o seu e-mail, né? Então você vai se inscrever, não tem pagamento nenhum, né? E na hora que você pede para se inscrever, você vai colocar o seu nome, sobrenome e e-mail. E a partir daí você vai receber as revistas, que elas são... a revista ela é publicada uma vez por mês pelos irmãos lá na BTP, nos Estados Unidos, né? E tem um grupo aqui no Brasil que traduz a revista mensal e eles então publicam no primeiro domingo de cada mês. Então, o primeiro domingo do mês passado foi Os Ouvidos e a revista desse mês é Os Olhos. Só que como essas revistas têm desde 2005, e são muito boas essas revistas, então o grupo decidiu a cada sexta-feira, com exceção da sexta-feira que é seguida pelo primeiro dia da semana, ou que é seguida pelo primeiro domingo do mês, a cada sexta-feira também serão publicados os números antigos, né? Nós estamos publicando agora as revistas de 2017. Então, eu aconselho aos irmãos a lerem. A leitura é rápida, é meia hora, 40 minutos, talvez. Você consegue ler, você pode parar também, ler metade agora, metade depois, enfim. Mas é muito, muito educativo, tem muita informação muito boa assim, para a gente lá. E como cada revista tem um tema específico, às vezes as passagens se repetem entre os textos com explicações variadas, né? E isso, inclusive, ajuda a fixar as informações na mente, as passagens, né? E o ensinamento, isso é bom. Atualmente, eu estou lendo do rei Ezequias. E muita coisa da linha de Ezequias eu não sabia, hein? A revista está me ajudando aí a entender o que foi que ele fez. Eu estou aprendendo muito com essas revistas. Muito boas mesmo. Então é isso, irmãos. Aproveitem, hein? Tá gratuito, R$0. É muito dinheiro. Irmão Michel.
Aí, Luiz, já são 9h23, aí queria ouvir do irmão, né? Aquele assunto que eu fiquei de perguntar, que uma vez ouvi. Hoje eu entendi melhor, né? Mas fiquei com a pulga naquele dia, isso já está com um tempo, né? Alguns anos. Todos nós somos pecadores, né? O irmão falou assim, porque existem homens maus. Homens maus. Aí o irmão poderia estar falando um pouco mais a respeito disso? Eu acho que tem até um versículo que fala isso, né? Os homens maus irão de mal a pior, né? Uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Segunda Timóteo 3. É, 13, não, Michel? Verso 13. Oi? Ele disse que fala 3, aí eu falei 13, não? 2 Timóteo 3,13. Interessante que no 12 fala dos que andam piamente, né? 2 Timóteo 2, 3, 2 Timóteo 3, 12. Eu vou ler aqui. Fala assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então aqui está falando, né, daqueles que piamente, né, ou seja, querem viver segundo Deus aqui na terra. E no versículo 13, né, onde está essa passagem, essa frase, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Então, a gente vê lá em Judas também fala, né, desses homens que eles não são, eles são rebeldes por natureza. O homem em si, né, na verdade, o homem em si, ele é rebelde por natureza. Muitas vezes ele pode manter uma aparência, né? Ele estava falando de aparência, né? Ele pode manter uma aparência de bondade, de mansidão, até um momento, uma provação, alguma pressão que ele sofra, que ele vai colocar para fora tudo aquilo que ele realmente é. Né? Então, são esses todos os homens, né, como o Dal falou, né, todos são pecadores, né? Hoje, graças a Deus, Deus não nos considera mais pecadores, né? Hoje nós somos filhos de Deus e Ele não nos chama de pecadores. Embora que nós, internamente, né, vamos dizer assim, saibamos que somos pecadores, mas Deus não nos vê assim. Deus nos vê como filhos amados em Cristo Jesus. Não é? Então, por isso que inclusive, errado nós nos denominarmos pecadores. Eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou realmente pecador, mas hoje eu estou na dignidade que Deus me colocou. E a dignidade que Deus me colocou é de filho. Né? Então eu sou hoje filho de Deus. Né? Não por mérito meu nenhum, né? Mas por mérito de Cristo e pela consideração que Deus tem a respeito da obra de Cristo, e Ele olha para mim e me considera justo. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou pecador, eu sou injusto, eu sou indigno e tal, né? E isso não é humildade, isso é ignorância a respeito da posição a que Deus nos colocou.
né? Então, se Deus nos colocou nessa posição, nós devemos tomar essa posição e andar nessa posição, como filhos de Deus, né? Muitas vezes a gente fica, não, eu sou pecador, e eu sou fraco, e eu peco, e eu vou... Lógico, você vai pecar, amanhã você vai pecar, porque você está com isso na cabeça. Não é? Não, nós não somos, nós somos filhos de Deus. Hoje nós temos capacidade, temos provisão para andar nesse mundo como filhos de Deus, né? Então, e se não andamos, a culpa, né, o irmão já falou, a culpa não é de Deus, é porque eu não estou assumindo o lugar ao qual Deus me colocou. Isso é muito importante. Apocalipse 2. Dando para me ouvir? Fala um pouquinho mais alto, Dal. Apocalipse 22, versículo 11. Seriam esses aí o fim deles. Com certeza. Com certeza. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Né? Então, nós nunca estamos, por assim dizer, neutros, né, no caminho do Senhor. Nós nunca estamos neutros. Ou nós estamos andando para frente, ou nós estamos andando para trás. Ninguém está parado, né? Então, que o Senhor nos encontre, né, a cada dia, né, nos perceba, a cada dia nós andando para frente, né, no conhecimento dele, no crescimento das coisas espirituais, né, e não andando para trás, né. O irmão Bruce, se não me falha a memória, comenta num livro, né? Para onde vai o coração, os pés o seguirão. E eu diria até que o olho enxerga, o coração vai, o coração deseja e os pés vão. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse órgão, né, que o Senhor nos capacitou, porque eles são reservados para aquilo que fala em João 17, né, para que vejam a minha glória. Vejam a minha glória. Então, um dia nós vamos contemplar, nós vamos ver, né, com esses olhos, a glória do Senhor. É por isso que diz, né, irmão? Onde se teus olhos forem luz, todo o teu corpo também será luz, né? Então os pés não vai sozinho. Se o olho for treva, os pés vai acompanhar a treva. Mas se for luz, vai acompanhar a luz. Interessante. É exatamente isso. Não existe meio termo, né? Não existe meia luz nem meia treva. Ou é treva ou é luz. Assim como não existe, como fala em Apocalipse, né? Não existe o morno, né? O morno é terrível, porque o morno é indiferente. Para ele tanto faz. Não, pode ser branco, preto, tanto faz. É cinza. O que é cinza? O cinza é aquilo que não é nem branco nem preto, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a indiferença, né?
porque a indiferença é uma coisa que é, como chama? Faltou a palavra aqui, mas é que ela despreza Deus, né? Indiferença por aquilo que Cristo fez é uma coisa terrível, uma coisa terrível. Uma coisa assim, eu falo, tanto faz, para mim não faz diferença. É uma coisa terrível alguém falar uma coisa dessa, né? Essa indiferença por Cristo, a indiferença pelas coisas do Senhor, e a gente vê isso muito estampado hoje, né, na cristandade, né? Tanto assim que a carta de Laodiceia, né, a última igreja, é exatamente moralmente esse estado de coisa que nós estamos vivendo hoje, né? E nós precisamos tomar muito cuidado de não sermos envolvidos nesse estado, né? Então, aquilo que é ruim, o errado é errado, né? Hoje estão tentando dizer que o errado, não, o errado tudo bem, né? Quem quer faz de um jeito, quem quer faz do outro, tudo bem, temos que respeitar todo mundo. Não, senhor, nós precisamos respeitar Deus, Ele que diz o que é certo e o que é errado. Não é? Ele é quem fala determina o que é certo e o que é errado. Então, aquilo que não é, né, não é uma coisa e não é outra, é errado, com certeza. Ok, irmãos. Não sei se está dando para me ouvir bem aí. Está dando para ouvir? E o computador... Assim, ó, Tá. Então, teve uma queda aqui, aí quando voltou já pode ter algum problema. Então vamos lá, né? Muito boa aqui, mais uma vez. Os assuntos, o Senhor sempre nos ajudando. Sempre. Assim até o fim de nossa caminhada aqui. Então, irmãos, aí quem tiver mais alguma dúvida, por favor, coloca aí no caderno, né? Bota gravadinho aí para uma próxima, se o senhor permitir, a gente continua aqui.